Sabe, gente, fim de ano, tempo de balanços, eu fiquei pensando, cá eu com meus botões, e lembrei de uma tendência em 2023 no teatro para crianças. Uma tendência que muito me preocupou como crítico. Estou me referindo a um determinado tema que me deixa até hoje com a pulga atrás da orelha. Será que esse tema é bom para teatro infantil? Justo eu, que sempre preguei que não deve haver tema proibido para crianças, apenas a missão de tratar cada tema com responsabilidade e cuidados. Lembram que até pouco tempo achavam que morte não podia, tristeza não podia, identidade de gênero não podia. Pois é, isso tudo pode sim, mas esse tal tema que surgiu forte em 2023 em duas grandes produções, será? Já continuo, depois da nossa vinheta. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Dinheiro, poupança, cartão de crédito, cartão de débito, banco, Pix, crediário, ações, juros, prestações. Foram duas superproduções para crianças que estrearam em São Paulo em 2023 falando de tudo isso. Um dos releases de imprensa dizia assim: uma peça sobre empreendedorismo para crianças. Ai, ai, doeu na minha alma. Criança é para brincar. Eu gritava aqui sozinho no meu estúdio. Estúdio? Só casa mesmo. Para de querer ser chique. Criança é para sonhar. Criança é para passar longe dessa palavra horrorosa, empreendedorismo. E, gente, detalhe, as duas peças eram patrocinadas pelo mesmo banco. Esse tal banco não é bobo, não. Pegou logo esses dois talentos, dois grandes diretores de teatro infanto-juvenil aqui de São Paulo. Oi, Dibi. Oi, pessoal do Pecinha Vovozinha. Olá, Pecinha Vovozinha. Aqui é Carla Candiotto que tá falando. Sim, os insensados e premiados Carla Candiotto e Pedro Garrafa. E o assunto parece ser de hoje, parece ser dinheiro. Coisa que a gente não vê muito, mas tudo bem. E as peças, eu fui ver, as peças eram muito caprichadas, com elencos incríveis, cenografias arrasantes, só gente boa envolvida em tudo, mas ai, e o tema? O teatro infantil é veículo certo para se falar disso, educação financeira. A princípio eu fiquei um pouco assustada porque eu falei, nossa, será que esse assunto é um assunto para criança? Eu também fiquei angustiado e fiquei tentando entender se é realmente necessário falar desse tema para criança. Eu particularmente tive muito medo. Você levaria seus filhos? Ah, pergunta besta, porque lotou de gente, viu? Nas duas peças. Família Din-Din, direção de Carla Candiotto, no Teatro Procópio Ferreira. E De Onde Vem o Dinheiro, direção de Pedro Garrafa, no maravilhoso Tucarena. Saía gente pelo ladrão, como se dizia. Mas isso me preocupou mais ainda. Será, gente? Será? Por que que criança tem que falar de dinheiro? Por que que eu tenho, né? Por que que eu tenho que ensinar isso? Coisa que o teatro não ensina, o teatro provoca. Mas esse assunto, né? É um assunto duro até. Pois é, Carla. E que pais são esses que querem ensinar empreendedorismo para as crianças? Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo para criança, é uma bobagem, porque criança não tá na idade de empreender, criança não trabalha, exatamente como o texto fala, criança não trabalha, ela só brinca e estuda, e assim deve ser. Foi então que eu resolvi conversar com os dois diretores, que admiro muito, e não é de hoje, e dividir com vocês esse papo bom. Fala aí, gente! É o seguinte, eu recebi um convite de duas produtoras, a Silvia Rezende e a Alessandra Trindade, para dirigir um espetáculo que fala sobre dinheiro. Essas produtoras me disseram que elas têm uma demanda, um pedido sempre, como falar com criança sobre dinheiro. Então, eu aceitei essa
essa aventura e falei, olha, eu vou brincar com o assunto. Eu não vou deixar pesado, eu não vou falar o que é, eu não vou ensinar nada. Eu vou tentar mostrar para a criança o que é um cartão de crédito, um cartão de débito, um Pix, coisas assim que você tem que às vezes explicar para a criança e você não consegue. E você, Pedro, foi bem parecido o processo, né? O De Onde Vem o Dinheiro é uma ideia de dois produtores, o Wesley Telles e a Bruna Dornelas. Eles idealizaram, a princípio tiveram essa ideia de fazer uma peça sobre educação financeira para criança, do ponto de vista pedagógico, pelo menos foi isso que foi contado para mim. E aí depois eles convidaram a Renata Mishari para escrever o texto e, por fim, aprovaram o projeto e só depois eu recebi o convite, depois do projeto aprovado e já patrocinado, eu recebi o convite para entrar em contato com esse texto e dirigir esse espetáculo. Carla, você se divertiu muito dirigindo, não foi? Conta aí. Um fogão estoura, aí o cabelo da mãe sobe, do pai sobe, fica até lá em cima, aí o que acontece? Como é que nós vamos pagar o fogão? Sabe? É sempre uma brincadeira para falar sobre o dinheiro. Pedro, e o que mais te motivou no processo todo? Falar de educação financeira, quando a gente começa um projeto, principalmente um projeto que não foi a gente que idealizou, né, que a gente foi contratado para fazer, a gente vai buscar esses motivos que estão dentro da gente. E aí eu pude entender, ao longo do processo, que falar sobre educação financeira para crianças é muito interessante, sim. Por quê, Pedro? Por que é interessante? Me convença, por favor. É um tema que diz respeito ao universo da criança, né? Aquela velha história do pai que fala para a criança: quando a gente voltar a gente compra, porque tem dificuldade de falar sobre não ter dinheiro, sobre estar caro demais, sobre não valer a pena, sobre o custo que é ganhar dinheiro para conseguir pagar as coisas. Isso faz parte do universo da criança. Então, nesse sentido, eu acho que é contundente falar sobre educação financeira assim. Principalmente se a gente está falando sobre a criança entender que às vezes a gente tem que economizar dinheiro e fazer escolhas para ser feliz, para atingir um objetivo que não é ficar milionário, ter uma empresa, ficar milionário aos 20 anos, como muita gente aí acredita. Eu acho que a situação de onde vem o dinheiro é uma criança que quer gastar dinheiro para ser feliz, para encontrar um amigo. Não é nem para comprar alguma coisa, é para encontrar um amigo. Então eu acho que isso me pareceu super inteligente na estratégia da nossa dramaturga e coloca a educação financeira como algo interessante para a criança pedagogicamente. Pedro, como diretor, sentiu que o público estava junto o tempo todo, como cúmplice do tema. Não foi assim, diretor? Como é gostoso a gente fazer alguma coisa, levar para o público, porque o teatro só acontece no público, e entender que a reação que o público tem a isso é uma reação de cumplicidade, né? Durante a temporada do espetáculo aqui em São Paulo, eu pude assistir da plateia e ver os pais trocando olhares com os filhos, reconhecendo o que estava acontecendo no palco como algo que acontece dentro de casa. Eu acho que isso é uma característica super forte desse espetáculo, né? As discussões que nós vemos entre a Tina e a Marta, filha e mãe, que estão discutindo como economizar dinheiro para comprar uma passagem para ir para Belém, essas discussões também acontecem nas casas. Curioso mesmo. Carla, por que tanto você quanto Pedro sentiram essa ressonância do tema com as crianças? Porque é um assunto para adulto, é um assunto de adulto, mas as crianças, elas estão envolvidas, assim, o mercado infantil é muito enorme. Então elas, a partir do momento que elas vão ao teatro, elas querem comprar pipoca. E quanto custa essa pipoca? Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Entendeu? É sempre muito... Se elas entendem um pouco mais de uma forma lúdica, eu acho que elas vão tirar esse monstro um pouco da frente, não sei. Eu particularmente tive muito medo de entrar nessa história, mas o Gustavo Kurlet escreveu um texto também divertido, os atores, sabe, as coisas ficaram mais leves, e aí a gente fez o Família Dindim. Carla também me disse outra coisa bem interessante sobre a qual eu ainda não tinha pensado.
Os professores e as professoras muitas vezes não sabem mesmo como falar disso com os pequenininhos e adoraram a ideia das peças para ajudá-los com isso. As professoras adoravam, porque é um assunto que às vezes elas fazem o Pix do próprio bolso para mostrar para a criança o que é um Pix. No caso da peça do Pedro, De Onde Vem o Dinheiro, com texto de Renata Mizrahi, eu fiquei mais intrigado ainda, porque a peça termina com a personagem da mãe dizendo para a filha mais ou menos assim: mas não se preocupe com nada disso, minha filha. Deixa para quando você crescer. Ué, pensei eu de novo com meus botões. Mas então, para que a peça? A fala final não nega tudo o que veio antes? Não é assunto de criança, então. Mas não, o diretor Pedro Garrafa me explicou bem o que esse final queria dizer. Vamos ouvir. A personagem da mãe vira pra menina e fala: olha, mas você não tem que se preocupar com isso agora. É um jeito também da gente alinhavar que não estamos falando sobre a criança acumular dinheiro, a criança pensar em ter dinheiro. Estamos falando sobre a criança entender como se ganha o dinheiro, como o mundo adulto ganha dinheiro e como se economiza. Eu não acho que o final da peça coloque tudo abaixo. Pelo contrário, eu acho que o final da peça coloca mais um dado complexo com relação ao dinheiro. A mãe explica de onde vem o dinheiro e diz para ela: ganhar dinheiro é coisa de adulto. Coisa de criança é brincar, por enquanto. Pronto, pessoal. Dividi com vocês a minha maior angústia de crítico em 2023. Se quiserem continuar a conversa, escrevam para mim nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Vai ser um prazer. E obrigado demais, Carla e Pedro, vocês foram lindos. O que eu acho profundamente, eu ainda acho que não deve. Que criança é criança. Ganhar dinheiro é coisa de adulto. Coisa de criança é brincar, por enquanto. Mas, como as coisas estão muito rápidas nesse mundo, tá tudo muito corrido, eu acho que vamos tentar sempre deixar a fantasia se misturar um pouco com a realidade, que esse equilíbrio é um bom equilíbrio. Tá bom? Tá bom, tá muito bom. Só um recadinho final para deixar tudo bem claro. Eu não julgo nenhum de vocês por terem feito essas peças. Artistas precisam sobreviver. Eram produções com dinheiro. Ainda mais depois da seca que o teatro viveu com a interminável quarentena da pandemia. E vocês fizeram sua parte, com responsabilidade e com talento, acreditando no que estavam fazendo. Não julgo. Só acho que devemos aproveitar para refletir sobre isso. É o meu papel. Cutucar, instigar, provocar. E, como jornalista, deixar registrada essa tendência. Tchau. Feliz Ano Novo. Com dinheiro no bolso, já no teatro infantil, sei lá, 1000 coisas.